Olá, eu sou o Padre Máximo de Jesus dos Santos, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Seja bem-vindo ao Evangelho meditado aqui na missão Deus é Mais. Hoje nós vamos meditar o Evangelho do quinto domingo do tempo comum, tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcados e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca, ensinando as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros de outra barca, para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ouvir aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescadores de homem. Então levaram as barcas para as margens, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, nesse quinto domingo do tempo comum, nós somos convidados a refletir a nossa vida cristã, a nossa vocação, a vocação que Jesus nos convida a sermos pescadores de homem. E justamente no Evangelho que nós acabamos de ouvir neste momento, nós vamos perceber que Jesus não está mais na sinagoga. Ele se afastou da sinagoga, agora está no templo, lá fora. No caso, aqui do ponto de vista geográfico, está à margem do mar, junto com os pescadores. Mas o que significa o seu afastamento da sinagoga? Aqui significa que a sua pregação na sinagoga, nas casas e também no templo, no caso aqui as margens do mar, significa que a palavra de Deus deve chegar a todos os lugares, que nós como cristãos devemos pregar, levar a palavra de Deus a todos os cristãos. Isso não significa, quando ele saiu da sinagoga, um rompimento, mas significa um alargamento da missão. Significa que a missão deve ser universalizada. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, ainda no Evangelho que nós acabamos de ouvir, dá muito bem para perceber que São Lucas, ele vem mostrar aqui uma mentalidade uma mentalidade de Jesus, uma mentalidade de uma missão universalista. Assim como Lucas coloca Jesus fora da sinagoga, ele coloca
agora uma missão fora, ou seja, uma missão nas praças, uma missão nas estradas, uma missão, como nos diz aqui o Evangelho, nas praias, né? E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, encerrando essa reflexão de hoje, né? Assim como Lucas coloca Jesus escolhendo Pedro para a pregação, neste episódio, São Lucas, ele relembra o doce convite que Jesus fez a eles. Vamos lançar as redes para as águas mais profundas. Lucas capítulo 5, versículo 5. E o que significa lançar as redes? Significa, né, que todos nós somos convidados a evangelizar. Todos nós temos que evangelizar com renovado ardor missionário, em que todos os homens e mulheres possam deixar o seu comodismo e dar testemunho do Senhor ressuscitado. É que Deus Todo-Poderoso nos dê essa força, nos dê esse ardor missionários, também para sermos esses discípulos esperados por Jesus Cristo, a sermos esse missionário que também deve pregar o Evangelho, a palavra da Boa Nova a todas as criaturas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o nosso Deus Todo-Poderoso abençoe você, abençoe a sua família, abençoe cada um de nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.